Opa pessoal, beleza? Me chamo Lucas, esse é o canal Pensadorismo. Bom, hoje eu vim tratar aqui com vocês um pouquinho da história da Guiana e da relação que ela tem com a Venezuela e o porquê é justificado essa possível invasão iminente, né, que atualmente, né, tem uma tensão entre os dois países. O Brasil enviou tropas lá para Guiana, apesar de ser bem simbólico, eu acho, né? Bom, enfim, mas eu vim tratar de uma forma bem sucinta como se deu a Guiana, como surgiu, como ela se tornou o país que é hoje, um país tão pouco desenvolvido e, é claro, né, como todos os outros, exploração, mas principalmente tratar um pouquinho dessa relação com a Venezuela e o porquê desse conflito, né? Lógico, a gente sabe que tem muitas coisas envolvidas por atrás desse conflito, não só conflito territorial, no caso é um conflito territorial, mas não com sentido histórico, como eles tratam, né? Que realmente tem uma relação, mas tem mais interesses, enfim. E inicialmente é estimado que na Guiana, há mais ou menos 20 mil anos atrás, já era dominado por povos indígenas, né? Os Aruaques e os Caraíbas, que foram os primeiros a chegar na região, né? Desde a Guiana, ilhas no Caribe, mas que também viviam em conflitos entre si. Inclusive, quando os espanhóis chegaram na América no século XV, os Caraíbas eles impuseram uma resistência muito feroz contra a ocupação. Já na metade do século XVI, a Guiana foi ocupada pelos holandeses, como também vieram para o Brasil e tudo mais. Teve também toda aquela resistência, né? E de início e posteriormente também, a Guiana sempre foi muito explorada pelos seus colonizadores. Posteriormente, os holandeses foram se aprofundando no território, estabelecendo assentamentos no interiores, à margem de importantes rios. Então, tinha ainda essa disputa entre a Espanha e os Países Baixos. E por meio de um tratado de Münster, o domínio holandês foi retificado nesse tratado em 1648. Foi realizado na Guiana a exploração por uma companhia chamada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. E esse tratado que permitiu esse domínio holandês na Guiana. Apesar também que os espanhóis já tinham muitos outros países aqui, então acho que se deu por causa disso, né? E a colonização, hoje em dia, corresponde aos países que são Suriname e a Guiana. Daí então a empresa ela fragmentou as colônias, fundando colônias de Demerara e também Berbice, deixando totalmente separado da colônia antiga, que era o Essequibo, que posteriormente seria muito importante ainda mais para esse conflito. Essa colonização holandesa ela se desenvolveu muito com base no modelo de plantação, produzindo principalmente o açúcar e o algodão, além do tabaco também e posteriormente o café, mas isso bem mais para frente. E também foi por influência da colonização holandesa que foram introduzidos os escravos na Guiana, a partir do século XVII por aí. Já em 1746, a região de Demerara ela passou a receber mais imigrantes britânicos, com esse foco da produção de algodão. E com o passar do tempo, essa relação entre os britânicos e os holandeses nessa região foi criando um conflito. Daí então, esse conflito, claro, com o intuito econômico, né? Como na época era, as colônias era muito essencial para o país, para a exploração também. Em 1781, as colônias de Essequibo e Demerara foram ocupadas pelos britânicos. E aí resultou num conflito entre o Reino Unido e os Países Baixos. E nesse perde-ganha, em 1784, os holandeses tomaram novamente a Guiana. Mas em 1795 ela foi ocupada pelos franceses, como consequência dos conflitos relacionados à Revolução Francesa na Europa. E em 1796, um ano depois, os britânicos retomaram de novo o controle da Guiana e devolveram em 1800 ela para a Holanda, depois de toda a exploração. E tentando finalizar essa perde-ganha e toda essa guerra pela Guiana,
Em 1814, um acordo ratificou que Essequibo, Demerara e Berbice seriam territórios britânicos, chamado de Guiana Britânica. A gente sai desse período colonial e vai partir para a independência da Guiana, né? Que foi mantida no domínio britânico até a segunda metade do século XX. Então, assim, Guiana foi, por muito tempo, foi explorada pelos Países Baixos, e depois de sair das amarras, os Países Baixos foi explorado pelo Reino Unido, como muitos outros países, né? E após a Segunda Guerra Mundial, a descolonização ela tornou-se tendência em todo o planeta, não sendo diferente na Guiana, lógico. E a partir da década de 50, o cenário político na Guiana tornou-se mais complexo, uma série de partidos políticos sendo formados, de direita, de esquerda, e esses partidos começaram a criticar o colonialismo britânico na Guiana, principalmente pela grande pobreza em que a região era mantida. E até hoje, apesar de ser muito recente essa independência da Guiana, até hoje sofrem com isso, né? Pela essa colonização. Se o Brasil já sofre muito, imagina esses outros países que não tem uma grande economia, não se estabilizaram, né? Igual o Brasil. Conseguiu ainda se estabilizar na época do Império. E se não fosse isso, né? O que seria do Brasil também? Enfim, esse é uma ideia para outro vídeo. Em uma conferência constitucional realizada em Londres e ratificada em 26 de maio de 1966, foi declarada a independência da Guiana dos poderes britânicos. Daí sim começa o país Guiana. Então, passada essa introdutória história da Guiana, vamos tratar um pouquinho da Guiana Essequiba, que ela era e sempre foi um problema diplomático histórico que afetava a região. Ela foi transferida para o governo guianês com controle de Essequibo. E ela é uma região que constitui mais da metade do território da Guiana. Também é conhecido como Guiana Essequiba. Então, desde o período colonial, se estende essa disputa pela essa região, né? Por ser uma região tão grande, tão rica. E, primeiramente, a Espanha exigiu o território Essequiba dos Países Baixos. Claro, a Espanha colonizava os outros países, tirando o Brasil, né? Todos os outros países vizinhos, no caso só a Venezuela, mas digo toda América do Sul. Então, devido à grande potência que era as colônias aqui, comparadas com a Guiana, lógico, né? Ela tentava tomar essa parte Essequiba para ela, desde a época dos Países Baixos, e estendeu até hoje em dia. Em 1648, meio que foi resolvida. Aconteceu que a Espanha nunca abriu mão da exigência do território, mas entre um acordo ainda continuou com os Países Baixos continuaram com o domínio da região, mesmo a Espanha não aceitando. E aí, quando a Venezuela conseguiu sua independência no século XIX, a demanda que sempre foi tida passou novamente, ainda mais por ser um governo fora de um governo independente, né? Um governo com autonomia. Então, com certeza ele passaria a requerer essas terras, ainda mais por ter passado por uma colônia, ter sido uma colônia, explorado. Então, desde então, a Venezuela passou a exigir do governo britânico o direito de controle de Essequibo, desde sua independência, né? Que até então ainda era colônia da Inglaterra, dos governos britânicos, né? No final do século XIX, um pequeno julgamento internacional foi realizado para definir o domínio da região, e nada foi determinado. No século XIX, um pequeno julgamento internacional foi realizado para definir o domínio da região, e foi determinado que Essequibo pertencia de fato à Guiana. Esse julgamento foi chamado de Sentença Arbitral de Paris, aconteceu em 1889. Manteve a questão sob controle por algumas décadas, mesmo ainda a Venezuela não tendo aceitado desde sempre esses referendos. Então, uma inconstitucionalidade nesse atuar da Venezuela, a gente sabe, né? Também não dá para exigir muito, mas assim,
Em resumo, esse Equibo que sempre foi uma disputa, né, de poder entre os espanhóis, né, que inicialmente era de domínio holandês, posteriormente passou para os governos britânicos. Além dessa disputa interna, ainda tinha disputa externa com a Venezuela, ainda na época da colônia, né, com a Espanha e posteriormente ainda mais com a Venezuela. Sim, se a gente for ver bem, várias partes já foram anexadas de vários lugares, por exemplo, Acre, essas coisas. Então, assim, é muito complicado esse tipo de situação. Só que a gente vê o governo autoritário, que é o governo do Maduro. Então, a gente sabe que não é apenas um conflito talvez étnico ou talvez realmente histórico. Porque assim, poderia alegar que fazem parte da relação étnica do mesmo da Venezuela, mas a gente sabe que é um desinteresse, ainda mais depois da descoberta do petróleo, do gás natural muito rica, como a própria Venezuela. Então, assim, ainda mais a Venezuela que conseguiu. O país só se sustenta com isso, se não fosse isso, teria caído. Isso fez cada vez mais a atenção da Venezuela ser atraída por esse Equibo, principalmente. E isso foi usado só de pretexto essa questão histórica, né? E é aquilo, se isso fosse pretexto, então Europa quase nem mais existia, né? Se isso fosse pretexto, a América seria um país inteiro só, quase. E ainda mais pelo governo que é do Nicolás Maduro, né? Um governo autoritário e, enfim, vários países declarando apoio à Guiana, vários países tentando remediar a situação, ficando em cima do muro, países apoiando a Venezuela. Então é mais uma tensão tida hoje perto de nós, né? Mas espero que não dê em nada, enfim. Uma situação complicada, vamos ver os próximos capítulos. E é claro, vai ter essa disputa, como já teve a do Milei. Milei já declarou, inclusive hoje, de novo sobre as Ilhas Malvinas. Enfim, reacender problemas históricos, né? Apesar que as Ilhas Malvinas é para um outro vídeo, né? Essa mesma questão da colonização, de territórios anexados e territórios históricos. Então, isso sempre gera até. É bom a gente sempre pensar que isso sempre tem um fundo de algum interesse. Nunca é um nacionalismo, um tradicionalismo. Não, vamos manter os nossos povos, as nossas origens, o nosso território natural. Então, assim, tem muito por trás. E é isso que as pessoas geralmente não enxergam. Tem uma situação muito grande por trás. Ainda mais nessa situação da Guiana e da Venezuela. Enfim, foi um jeito meio prático, mas uma conversa também que eu trouxe para vocês. Caso seja necessário me aprofundar mais, eu trago um outro vídeo mais específico sobre Guiana, tratando sobre toda essa colonização e toda essa história. Enfim, o que fim vai dar essa guerra não guerra, mas essa tensão entre Guiana e a Venezuela. Espero que não dê em nada, né? E, bom, foi isso. Se gostaram, deixa um apoio aí e nos vemos no próximo vídeo.